Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada também, apesar de eu não recomendar de assistir essas aulas de madrugada. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre cinemática da rotação dos corpos rígidos. A introdução para a parte de rotação de corpos rígidos. Ontem a gente falou de movimento circular, uniforme e não uniforme. A gente viu quando o movimento deixa de ter movimento circular uniforme e passa para ter circular não uniforme. Especificamente, a gente viu ontem movimento circular uniforme, onde a gente tem o raio fixo, módulo da velocidade fixa. A gente tem uma aceleração, cujo papel da aceleração é apenas mudar a direção do movimento, afinal, é um movimento circular. A gente viu um pouco do movimento circular não uniforme, onde a gente continua com o raio fixo, mas a gente tem uma variação da aceleração, onde a variação da velocidade é dada por dois termos que vão existir na aceleração. Uma aceleração centrípeta, que está presente no movimento circular uniforme, que é a que muda a direção, aponta para o centro, e a aceleração tangencial, que faz a velocidade aumentar. Eu deixei uma palhinha para quem quiser explorar o movimento circular não uniforme com raio variável, mas isso deixo para vocês se divertirem se vocês quiserem, tá? Hoje a gente vai focar no movimento circular uniforme, tá bom? Perdão, a introdução na cinemática da rotação. Depois a gente vai falar da dinâmica da rotação, tá bom? Olha só, pessoal, antes da gente falar de cinemática da rotação, eu acho que é importante a gente falar sobre um conceito chamado graus de liberdade. Tá? Esse conceito de graus de liberdade vai aparecer em outras áreas da física e vocês vão ouvir muito isso. Se não me engano, naquele material que já está disponibilizado no Moodle, tem uma das sessões que falam sobre ele. De novo, a mesma conversa de sempre. Pessoal, assistam aquele material, leiam os livros, tem minhas notas de aula para vocês se guiarem, mas as minhas notas de aula não substituem de maneira alguma um livro. E não fiquem só aos vídeos. O contato de vocês com o livro é muito importante. Então, voltando para cá. Opa, deixa eu aparecer aqui. Opa, apareci. Quando a gente fala de graus de liberdade, é o quanto a partícula pode o quanto você precisa de informação para caracterizar a partícula. Uma partícula precisa de 3 graus de liberdade. Quais são os graus de liberdade? Para a gente, tá? Vocês vão ver que se avançar mais o curso de física, um curso de mecânica, existem mais graus de liberdade. Mas para uma apresentação inicial, são 3. Quais são os 3 graus de liberdade? Posição. São os 3 graus de liberdade de posição. Existem também os 3 graus de liberdade associados à velocidade. Afinal, o fato de você ter uma posição não caracteriza a velocidade. A gente viu isso em cinemática. Se nós tivermos duas partes, se a gente só olhar a posição, tá? Por enquanto a gente vai ficar fixo, toda essa discussão sobre graus de liberdade vão ficar fixos a partir a partir de posição. Na verdade, se você souber posição e informações temporais, você consegue velocidade, então daí teria 4. Mas, de novo, vamos fixar só em posição. Se nós tivermos duas partículas, aí vocês concordam que nós temos 6 graus de liberdade. 3 posições para cada uma das partículas. Então, vocês já conseguiram enxergar que a gente precisa, se a gente tiver N partículas para descrever, a gente precisa de 3 N graus de liberdade. As 3 posições, x, y, z, mais o número de partículas. Tudo bem? Pessoal, se alguma coisa não estiver bem, por favor, como sempre, peçam socorro no áudio ou no chat. Pessoal, de novo, estou trabalhando com 2 telas, então se vocês precisarem abrir, não puderem escrever, como a Bruna falou que está sem áudio, não se preocupem, só chama atenção pelo chat, tá bom? Ou levantar a mão, tem a opção levantar a mão, que aparece uma mãozinha do lado do nome, e eu sei que você está querendo que eu olhe o chat, tá bom? Então vamos lá, voltando. Então, olha só, quando eu falo sobre esses graus de liberdade, então, uma coisa importante que eu quero chamar a atenção é que é muito importante em física a gente fazer o quê? Nós tirarmos diminuir os graus de liberdade. Vocês percebem que vai ficando muito complicado.
tá? Ele fica impraticável e sem sentido. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa. Acho que tem alguns colegas que são da engenharia de computação, apesar de vocês serem da civil, mas vocês vão ouvir bastante isso. Vocês vão encontrar em muitos livros e nenhum livro até hoje eu encontrei atualização, que fala o seguinte: olha, se eu tiver um número muito grande de partículas, o estudo do movimento fica impraticável porque, como que eu vou falar? Computacionalmente fica muito complicado, a gente não tem poder computacional. Balela, pessoal. Isso podia ser até verdade na década de 80, até a final da década de 80, mas capacidade de processamento e habilidade programacional, existe essa palavra? Tá certo? Aumentou muito. Tá? Então, a gente tem uma capacidade de fazer uma descrição de um número muito grande de partículas. A questão é, às vezes não faz sentido você fazer essa descrição. Imagina que você tem 10 na 10 partículas, que é muito menos do que 10 na 23, um mol de partículas, tá? 10 elevado a 10 partículas. Qual o sentido que faz eu falar assim, olha, a partícula número 5.457.998 está andando com posição XYZ. A outra está... Não faz sentido isso. Aí entra uma descrição, que já vou deixar propaganda para Física 2, que a gente vai ver em Física 2, que é a descrição com coordenadas macroscópicas do sistema. Mas voltando para a Física 1. Então, quando a gente quer falar de mecânica e quer falar de muitas partículas, a gente vai entrar com um negócio chamado vínculos, que inclusive aqui está... Ah, que vergonha, fica registrado para a posteridade. É vínculos, tá? Não é vículos, tá? O que são os vínculos? O que são esses vínculos? Eles... vamos fazer a coisa certa, então. Isso aqui é muito fácil de corrigir agora. O que são esses vínculos, pessoal? Eles são restrições que a gente... Opa, ficou melhor agora. Ficou registrado corretamente para a posteridade. Mas, sério, o papel dos vínculos é simplificar a nossa descrição. Acho que o exemplo mais banal que eu posso dar é, eu tenho uma partícula, tá? Ela tem grau de liberdade XYZ. Mas se eu disser para vocês, olha, eu tenho uma distância R fixa, um módulo da distância da posição, eu reduzo esses graus de liberdade a 2. Vocês conseguem perceber o que é essa redução dos graus de liberdade? Eu tenho 3 graus de liberdade, eu vou para 2 graus de liberdade. Vamos enxergar o que significa isso no papel. Então, olha só, se eu tenho uma partícula sem esse vínculo da distância, quando eu falo vínculo da distância, eu falo o seguinte, olha, o módulo R é uma constante. Significa o quê? O módulo de R tem um valor, 2, 3, 4, meio, e não vai mudar. Isso é uma informação. Se eu não imponho isso aqui, eu posso usar graus de liberdade, por exemplo, coordenadas cartesianas para descrever a partícula, e a partícula P, vou chamar de P, vou colocar um Pzinho aqui, é descrita por X, Y e Z. Quando eu falo, olha, vou impor uma condição que é o módulo de R ser constante, ele não mudar, isso me diz que eu posso mudar o sistema de coordenadas de tal maneira que eu consiga reduzir a minha descrição para esse ângulo θ aqui, não, esse ângulo é φ. Para esse ângulo φ, ou seja, se eu tiver o raio fixo e variar o φ, vocês concordam que eu estou, com relação a esse eixo aqui, eu estou descrevendo qualquer situação que varia aqui? Opa, minha mão está atrapalhando. Tá? Eu vou descrever uma situação aqui. Senhora, tá, tudo bem, professor. Mas cadê o outro grau de... O grau de liberdade é o raio? Não, não é o raio. O raio é uma informação. Ele é o vínculo. A outra informação, aí eu vou desenhar de cima, tá, pessoal? Imagina que vocês estão vendo essa figura vista por cima. Nessa situação, eu estou pegando esse disco e vendo de cima, tá bom? Quando eu faço isso,
eu estou vendo uma projeção de R, ou seja, esse raio aqui não é esse raio, tá certo? Mas eu posso falar o seguinte, olha, eu vou variar esse ângulo aqui e posso variar esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Ou seja, quais são as duas variáveis? O ângulo φ, que varia onde? Com relação a essa abertura aqui. E o ângulo θ, visto de cima, em que ele faz assim. Ou seja, com isso, eu posso fazer essa partícula aqui, esse ponto aqui, andar sobre a beirada se eu deixar θ fixo e só variar o θ, ou se eu fixar θ e deixar o φ variar, eu ando aqui dentro. E se eu variar os dois, eu preencho toda a calota. Ficou claro para todo mundo? Espero que sim. Vou considerar o silêncio de vocês como sim, professor, entendemos. Por favor, se tiver alguma dúvida, fale, Gabriel. Não, eu só falei que eu entendi. Tranquilo, desculpa. Então, voltando. Tá, a câmera está ativada. Então, pensa o seguinte, eu quero falar agora de corpo rígido. Por que que eu acho importante a gente chamar atenção sobre corpo rígido? Vocês vão ver que o conceito de corpo rígido vai colocar vínculos para a gente. Vai facilitar. Até agora, a gente estava falando de uma partícula. Lembra, todo o curso de física, até antes da gente falar de centro de massa ou de sistema de partículas, a gente está falando de um ponto. E no final, aquele ponto era o centro de massa. Tá certo? Só que a gente precisa descrever o corpo como um todo, real. Nem tudo está concentrado no centro de massa e pode acontecer outras coisas. Mas uma coisa que é importante, eu acho que eu comento com vocês e vou sempre reforçar, a gente está fazendo ciência, a gente está fazendo engenharia. Em ciência e engenharia, a gente precisa ter as coisas bem definidas. Ou se não existe uma definição clara para algum conceito, a gente precisa combinar qual das definições que estão sendo discutidas a gente está usando. É assim que se faz ciência, é assim que faz engenharia. Tá certo? Então, o que é um corpo rígido? Intuitivamente a gente sabe. Mas se eu perguntar para vocês, me explica conceitualmente, está aqui. Um corpo rígido é um corpo, é dito rígido quando as coordenadas relativas dos mesmos são fixas. É um corpo indeformado, quaisquer que sejam as forças aplicadas, ou seja, aqui faltou posição. Quando quaisquer posição entre duas partículas é invariável. Significa o seguinte, de novo, essa definição é ideal. A gente sabe que se a gente pegar qualquer corpo e aplicar força suficiente, a gente deforma. Mas no mundo ideal, quando a gente fala de sinuca, a gente não se preocupa com a deformação da bola branca e da bola que vai receber o impacto. A gente fala que eles são dois corpos rígidos. Tá? Quando eu falo que duas coordenadas relativas, eu posso tirar esse relativo. Se eu não quero definir para vocês o que é coordenada relativa. Vocês assim, quando quaisquer duas coordenadas são fixas, não se alteram. Significa o seguinte, se eu pegar um ponto, eu peguei, vamos dizer que eu coloquei essa origem aqui, e eu estou olhando esse ponto P. Tá certo? Esse ponto P aqui, e esse ponto O, para esse corpo, se eu considerar ele como corpo rígido, mesmo que eu movimente esse objeto, desculpa, eu estou apontando para a tela, tem que mexer no mouse, desculpa. Mesmo que eu movimente essa partícula, essa partícula não, esse sistema, essas duas posições não se alteram. Tá certo? É isso que quer dizer um corpo rígido. Tá? Eu bato, provoco uma batida aqui ou aqui, deixo cair, não se altera. Tá certo? Usando o conceito de coordenada relativa, que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção. Só me organizar com as minhas notas.
Pessoal, coordenada relativa no fundo, é uma relação entre dois pontos. Opa! Entre dois pontos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho essa partícula R nesse ponto O, e eu tenho o ponto P o ponto P escrito com relação a essa partícula, esse Rzinho. Tá bom? Este R aqui, aí eu vou voltar para a transparência. Este R barra aqui, a gente chama de coordenada relativa entre esse vetor e esse. E essa coordenada relativa, ela tem um nome. Ela é dada por... Eu estou escrevendo ela exatamente o que está acontecendo aqui. A coordenada relativa de P... Melhor, eu tenho a coordenada de P com relação a esse sistema de coordenadas aqui, tá bom? Nesse sistema de coordenadas, o ponto... No sistema de coordenadas S, o ponto P tem as seguintes coordenadas. Ele é representado pelo vetor R. E o vetor e o ponto O pelo vetor R maiúsculo. E eu tô pelo vetor R maiúsculo. Eu vou chamar de coordenada relativa o vetor que liga o ponto O ao ponto P. Como que eu escrevo a coordenada relativa? Às vezes você chama com R barra, tá bom? Ou pode chamar RP, ou RPR. E você vai ver, cada livro vai ter a sua anotação. É escrito como vetor R menos o vetor R maiúsculo. Aí faz mais sentido quando eu falo com vocês que na transparência, essa definição. Em que as coordenadas relativas são fixas. São fixas no sentido delas não se alterarem. Tá bom? Mesmo que o corpo gire ou saia do lugar. Tudo bem? Esse ponto O, ele pode ser um ponto especial. Tá certo? Pode ser, não estou dizendo que é. Qual o ponto especial? Por exemplo, a gente pode dizer que o ponto O, caso a gente queira, para simplificar a nossa vida, está no centro de massa. Droga. Está no centro de massa. Esse é o centro de massa do sistema. Aí, por exemplo, a gente consegue reescrever isso aqui em função do centro de massa. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: a gente sempre pode simplificar e colocar vínculos para facilitar a nossa descrição. Tá? Então, voltando para o nosso material. Tá bom, professor. A gente definiu o conceito de centro de massa. Tá certo? Mas o que isso traz de novo para a gente? Tá? Eu tenho um corpo rígido, vou poder mexer ele. Pessoal, primeira coisa. Se eu tenho um corpo rígido, eu já tenho um vínculo. Eu já estou... naturalmente, eu coloco um vínculo. Vocês conseguem entender? Olha, qualquer ponto entre eles é fixo. E quando eu falei aqui, esse ponto aqui é o centro de massa, pronto, pessoal, facilitei a nossa vida. Eu vou fazer a descrição de um corpo rígido usando o centro de massa, e a gente recai aonde? Dependendo da situação, recai lá em cinemática que a gente tinha visto. Como assim, professor?
Um corpo rígido, ele tem dois tipos de movimento. Dois. Ele pode transladar. Vamos dizer que esse pontinho aqui é o centro de massa, tá? Ele pode transladar. Eu tiro ele daqui, ele vai para cá, isso é uma translação. Ou ele pode rotacionar. Ele pode rotacionar dessa maneira como a gente está falando, ele pode rotacionar em torno do centro de massa, tá certo? Mas, não importa, o vínculo da distância entre as partículas continua sendo válido. O movimento mais geral que um corpo rígido tem, aqui eu já estou falando explicitamente, ó, esse é o centro de massa, é uma translação combinado com rotação. Nossa, professor, que coisa complicada. É complicado, mas é uma coisa que a gente já viu. Por exemplo, quando você pega um martelo, finge que isso é um martelo, um tacape, sei lá, e você lança ele girando, sabe quando você faz aquele movimento girando e joga o objeto? O que vai acontecer? Ele vai girar em torno do centro de massa, como está aqui mostrado, e ele vai transladar. O centro de massa também vai transladar. Então, quando eu falava de centro de massa, coloquei aquelas imagens do objeto sendo arremessado e fazendo esses movimentos, fazendo esses movimentos estranhos aqui, eu já estava falando de corpo rígido com vocês, só não tinha chamado atenção para isso, tá? Não tinha colocado um vínculo. Qual que é o vínculo? A distância entre eles é fixa. Estamos juntos aqui? Acho que estamos, né? Eu posso continuar sem problema nenhum. Então, agora, se vocês lembram bem, até a segunda prova passada, a gente falou de cinemática, daí a gente falou de leis de Newton, leis de conservação de energia, leis de conservação de momento, mas basicamente a gente está falando, explorou muito, só movimento de translação. Translação de corpo rígido, pode ser, vocês vão ver que a gente falou bastante de corpo rígido lá, sem, obviamente, chamar atenção, olha, isso é um corpo rígido, podia ter feito, mas não achava necessário. Agora a gente vai falar do quê? Vai focar em rotação do corpo rígido, tá? E mais para frente a gente vai falar do movimento geral, que é quando a gente junta rotação mais translação, que aí as coisas ficam realmente divertidas, tá? Num curso de mecânica, dependendo do enfoque que o professor der, é bem legal isso, a gente explorar isso, tá? Então, a gente vai pegar uma rotação, primeira coisa, a gente pode rotacionar, um corpo pode rotacionar em torno de um ponto, tá certo? Ou rotacionar em torno de um eixo fixo. Então, como eu estava falando, um corpo pode rotacionar em torno de um ponto, tá certo? É um movimento bem complicado. Ou rotacionar em torno de um eixo. Tá? Se você entende a rotação em torno de um eixo, depois você consegue entender a rotação em torno de um ponto. Mas a ideia da rotação de um eixo, eu acho que é o mais interessante para a gente, é que a partir do instante que a gente fala, olha, vamos rotacionar em torno de um eixo, a gente simplifica absurdamente a descrição da rotação. Por quê? Pessoal, a gente está falando de um corpo rígido, ou seja, a distância relativa entre as partículas é sempre a mesma, não muda, mesmo ele girando. Então, se ele está girando em torno desse eixo Z, eu posso pegar qualquer partícula e fazer a descrição como se a gente estivesse olhando um disco. Eu faço essa seção reta, se eu olhar daqui para cá, é como se eu tivesse um disco, vendo um disco rodar. Ah, professor, eu não quero fazer a descrição de um disco, quero olhar tridimensionalmente. Mesmo assim, você vai ver que o eixo, o ângulo que faz essa descrição vai ficar fixo, porque são partículas, partícula está girando em torno. É um corpo rígido,
e está girando em torno de um eixo fixo. Ou seja, a única variável que vai ter vai ser aquele ângulo θ que eu falei, para fazer essa descrição, em torno desse eixo. Tá? Ou seja, eu consigo fazer a rotação como se fosse um movimento bidimensional, exatamente como a gente viu na aula anterior. Um instante, eu acho que é até pertinente eu fazer isso aqui, mostrar para vocês. Não, não é isso. Tá aqui, ó. Eu saio daquela descrição. Se eu olhar de cima, eu vou dizer, olha, meu eixo está aqui, saindo para fora, e a partícula está girando um ponto do meu corpo rígido, qualquer, arbitrário. Tá bom? Por isso que é bom essa descrição usando o corpo rígido. Então, voltando para cá. Como eu falei, no movimento bidimensional, o eixo vai se reduzir a um ponto. Tá bom? Ou seja, eu estou vendo esse objeto, daí eu olho de cima. Quando eu olho de cima, eu caio naquele caso. Por que é legal isso? Pessoal, porque daí a gente faz uso daquilo que a gente viu na aula passada. Eu posso parar de usar velocidade, posição e aceleração e eu olho só para as coordenadas angulares. E melhor, só para uma coordenada angular. Qual que é a coordenada angular? Θ. Só fazer um negócio aqui, eu acho que é importante. Deixa eu só conferir. Opa, não é isso aqui não. Todos vocês são crianças grandes, então recomendo aquela série para vocês. Então, voltando. Tá. Então, lembra quando eu falei para vocês, olha, esse é o ângulo θ que vai variar? É esse cara aqui. É essa função horária para esse ângulo. É essa variação do ângulo que a gente descreve. Tá bom? A gente não precisa mais se preocupar com o raio, com a velocidade. A gente só vai olhar para o ângulo e para as outras coordenadas angulares. Tá bom? Por isso que quando a gente faz tratamento do corpo rígido, a gente tem que lembrar daquelas definições e com os vínculos que a gente coloca, a gente reduz ao que a gente tinha estudado ontem. Tá certo? Ou seja, apesar da gente complicar mais, a gente está descrevendo um corpo real, a gente vê que essa descrição não fica assim impossível da gente entender. Tá certo? De novo, se eu tiver uma rotação em torno do eixo Y, de um eixo fixo,
que eu posso associar com o movimento circular uniforme, vai significar simplesmente que a aceleração alfa é zero. Se for zero, esse termo some, esse termo some, e aí não faz sentido nem a equação de Torricelli aqui. Eu tenho ômega constante e eu tenho descrito por esse parte. Ah, não, ele tem aceleração angular. Aí eu tenho que manter o alfa. Tá bom? Aqui, eu estou só reforçando aquilo que eu comentei com vocês. Do corpo rígido, né? Que eu tenho esse ponto, ele está girando e eu consigo fazer toda essa descrição, basta eu focar aqui. Ah, professor, eu não lembro bem. O que você está querendo dizer mesmo com... O que você está querendo dizer mesmo com... Ah, não preciso me preocupar com a velocidade, aceleração. Então, pessoal, vou reescrever aqui, só por completeza, para a gente não perder as informações. Acho bem importante. Então, por exemplo, aqui eu estou falando, se você olhar aqui na transparência, eu tenho a posição R, eu tenho a velocidade, está escrito já em função das variáveis angulares, olha só, o raio é fixo, opa, o raio é fixo, ômega é a velocidade angular. De onde que vem isso mesmo? Eu não vou fazer toda a dedução, mas só vou escrever para a gente olhar e não esquecer. Peraí, desculpa, pessoal, deixa eu só me organizar aqui de novo, que consegui... Ótimo. Quem é o vetor R? Quando eu falo, R depende de θ, essa posição R depende de θ quando a gente está falando disso aqui. Se vocês lembrarem, sempre obedecendo ao critério sempre obedecendo ao critério do módulo de R fixo, a gente está falando de um corpo rígido. Então, o vetor R vai ser o quê? O módulo de R, cosseno de θ na direção I, estou projetando em Y, em X e Y, mais o módulo de R, seno de θ, J. Ah, quem que vai ser a velocidade, Vitor? Olha o θ. Então, se eu souber descrever o que acontece com θ, eu sei descrever R. É por isso que eu não preciso mais me preocupar com o vetor R. Eu só descrevo o θ. Ah, quem que é o vetor velocidade? O vetor velocidade é módulo de R vezes ômega, velocidade angular, menos seno de θ, hoje à tarde, depois das 3... Oi, escrevi, filho. Depois das 3, provavelmente já vai estar disponível essa aula e a aula de ontem, tá? Lá na página do Moodle. E essa nota de aula. Sei lá por que eu faço isso. Tá certo? Opa, então se θ varia com o tempo e ômega é constante, eu descrevo desse jeito. Eu tenho ômega e eu tenho θ. Mas não, opa, eu sei que ômega varia com o tempo. De novo, aqui tem dependência de ômega e θ de novo. Tá certo? Aqui só cuidado, tá, pessoal?
Esse ômega aqui é um número, só que do jeito que ele está colocando aqui, ele é um módulo de ômega, tá? Eu acho que eu não deixei isso claro na aula passada. Tá? É o valor máximo que o ômega vai ter. Tá? Quer dizer, ele pode variar com o tempo, porque ele pode variar, tá? Mas só para vocês terem ideia. E, finalmente, não, mas o nosso ômega varia com o tempo. Ele não é fixo, ele não é constante. Eu tenho a velocidade angular, eu tenho aceleração centrípeta, que aponta para o centro, eu tenho aceleração tangencial, eu tenho aceleração linear resultante, que é essa aqui, tá certo? Como que é esse termo? Esse termo a gente escreve assim: a aceleração menos ômega ao quadrado R menos o ômega ao quadrado R, cosseno de θi mais seno de θj, a aceleração centrípeta, mais R alfa, menos seno de θi mais cosseno de θj, aceleração tangencial. Centrípeta, certo? Que tem módulo, se vocês lembrarem. V quadrado sobre o módulo de R, ou ômega ao quadrado vezes módulo de R. E essa aqui é a aceleração radial. Que tem um módulo. Aceleração radial, desculpa, é aceleração tangencial. Eu não sei porque eu escrevi radial. É porque, na verdade, a aceleração centrípeta pode descrever como aceleração, se chamar de aceleração radial também, tá? Só para a gente saber. Então, posso ter essa descrição mais geral, se eu tenho variação do ômega, ou seja, eu tenho uma aceleração atuando no corpo. No caso da aceleração ser constante, são essas equações que dão essa informação para a gente. Tá bom? O que eu queria reforçar aqui com vocês é que a gente não está inventando nada, tá, pessoal? Eu acho que isso é o mais... Acho que isso é o mais importante
Isso é o mais importante que a gente tem que ficar bem claro. Se vocês viram, se vocês viram na aula passada, a gente vai estar, tudo que a gente tem agora, até agora, tudo é consequência do quê? Da nossa definição de velocidade, aceleração, colocando o vínculo do módulo fixo. Tá bom? Acho que uma coisa que vale a pena chamar a atenção para vocês é o seguinte. Eu tenho o perímetro, que é dado por essa função, a posição, módulo da velocidade, módulo da posição, a aceleração. Eu escrevi desse jeito porque, só para lembrar para vocês, peço para vocês fazerem a conta em casa, encontrarem isso, se não encontrarem, me falem, que o módulo da aceleração é igual a um módulo de R raiz de alfa ao quadrado mais ômega na quarta. Tá bom? Aí eu deixo para vocês determinarem isso como exercício posteriormente. Então, voltando para cá. Opa! Aqui o negócio vai ficar sério. Então, vamos dar uma pausazinha de 2 minutos só para eu comer uma maçã. Rapidinho. Mais uma não, é aquela ainda. Essas quantidades são vetores e com elas a gente consegue fazer essa descrição mais significativa do que o... Significativa não, mais precisa e geral do movimento de rotação em torno da rotação de um corpo rígido, tá? De novo, nesse exemplo, em torno de um eixo. Então, acho que a primeira coisa que tem que chamar atenção é que a gente define essas coisas que estão acontecendo ao contrário. Eu não vou definir quem que é θ. Eu vou definir quem é ômega. Contei para a tela de novo, desculpa. Eu vou definir quem é ômega e não θ. Ômega é um pseudo-vetor, pessoal. Tá certo? E como todo bom pseudo-vetor, aqui anular feio. A velocidade angular e a frequência angular são a mesma coisa. Ele não é um vetor. Ele é o que a gente chama em matemática de pseudo-vetor. Pessoal, o que é um pseudo-vetor? Ômega, vou chamar de vetor ômega. Apesar da gente saber que ômega gira em torno do eixo, vamos dizer que a lapiseira é o eixo, eu atribuo a ômega um vetor que passa exatamente pelo eixo de rotação de ômega, tá certo? Por isso que eu chamo ele de pseudo-vetor, tá? Ele tem um movimento numa direção, que é aquela de rotação, mas eu vou atribuir um vetor a ele, tá? Que é esse vetor desenhado. Ou seja, o que está aqui... Agora estou usando o mouse para... O que está aqui é o movimento de ômega, que a gente sabe em torno do eixo, mas a gente vai dizer que o vetor ômega ele está sobre o eixo e tem essa orientação.
Tá certo? Tem essa direção, que é a direção do eixo, e essa orientação. Tá? Por isso que ele chama de pseudo-vetor. A gente tem que combinar isso. A gente coloca essa informação à mão. Tá certo? Ômega também... ômega, desculpa. Vocês não estão vendo, perdão. Teta também é um pseudo-vetor. Certo? A gente chama de vetores pseudo-vetores ou vetores axiais. Vocês vão ouvir bastante isso. O vetor, por que eles têm esse nome? Porque eles têm módulo e direção bem definido. Perdão, não é uma transparência. O desenho que eu fiz está na Brown Board. Ele tem uma direção bem definida. O módulo é o valor do... O módulo do vetor ômega é o valor de ômega que a gente normalmente associa, tá certo? Mas a direção, o sentido dele é convencionado. Por que não é para baixo ou é para cima? Não, a gente convenciona. Esse é o motivo que a gente chama ele de pseudo-vetor. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque eu consigo recuperar aquelas informações que nós tínhamos lá de Física 1 usando essas definições. Isso é muito bonito, pessoal. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais bonitas que a gente tem em física. Tá? Que a gente tem o vetor velocidade e o vetor aceleração, dados por essas expressões, usando essas definições para velocidade e aceleração. E a gente consegue, tá, recuperar aquelas coisas que a gente fez anteriormente, que é um caso especial, usando essa notação. Tá bom? Então, primeira coisa, e agora eu estou dando para vocês o ferramental para que a gente tenha velocidades angulares diferentes, com mais de um componente. Velocidade angular com mais de um componente significa o quê? Mais de um eixo de rotação. Lembra que eu tinha mencionado que o ômega ele tem a direção do eixo de rotação? Então, se o ômega tem mais de uma direção, nesse caso aqui estou representando uma, ele pode ter uma outra perpendicular, significa que está girando em torno de dois eixos. Eu posso recuperar tudo aquilo que a gente fez, aquele caso especial, usando essa notação, que é o que a gente vai fazer. Tá bom? Vou deixar para vocês... Não, vou fazer para vocês, porque não é uma conta com a qual vocês estão acostumados. Então, eu vou partir dessas expressões que nós temos, e com elas a gente vai calcular, eu vou encontrar, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, a partir desta definição de velocidade, eu vou encontrar essa expressão. Tá bom? Por que eu vou fazer isso?
dessa expressão, eu vou encontrar essa, só para a gente se familiarizar, para quando for fazer o exemplo, vocês entenderem um exemplo bem tranquilo. Então, a primeira coisa, é sempre bom ter em mente que quando eu escrevo algum vetor desse jeito, eu escrevo o módulo dele Achei que era produto vetorial, professor. exatamente, produto vetorial, pessoal. Módulo do produto vetorial. Ah, é? Ah, tá. Esse X é símbolo produto vetorial. Desculpa, devia ter chamado a atenção. Módulo de ômega vezes módulo de R vezes seno entre o ângulo entre eles. Tá certo? A gente sabe que... Mas a gente sabe também do que a gente fez antes, para o caso bidimensional, que o módulo da velocidade é igual a R ômega. Então, a gente já tira automaticamente que o ângulo entre o vetor V e o vetor R vai ser sempre 90 graus. Tá bom? A aceleração angular... Professor, Oi? você poderia retomar um raciocínio, porque eu não consegui linkar muito bem a operação, só para ter uma certeza melhor de como você fez Claro, esse sem passo a problema. passo inicial. Muito Olha obrigado. só. Eu estou querendo mostrar para vocês um ferramental mais geral para tratar de rotações. Tá? Sim. Aquelas coisas que eu fiz antes, que eu fiz na aula passada e que eu retomei um pouquinho antes na aula, são para o caso quando a gente tem isso aqui. Ok. É o caso quando a gente tem isso aqui. Tá? Agora eu quero explorar o caso mais geral. Para poder explorar o caso mais geral, eu vou partir dessa definição. Sim. Tá? O ponto que eu quero chamar a atenção agora é... Deixa eu só ir para lá. Que a gente sabe que para a rotação em torno de um eixo fixo, que o módulo da velocidade é ômega vezes R. Sim. Mas se a expressão vetorial é vetor velocidade igual a ômega produto vetorial com R, vetor R, é módulo de ômega, módulo de seno de φ, que é o ângulo entre eles, isso implica que esse ângulo tem que ser obrigatoriamente 90 graus. Tá certo? Ou seja, o Entendo. ângulo entre ômega e R é 90 graus, com relação a um dos eixos. É só isso. Entendi. Tá bom? Entendido. Agora, vamos tentar ver se a gente consegue achar aceleração. Essa expressão para aceleração. Então, vamos começar. Isso aqui é uma velocidade. Não importa, do lado direito eu tenho a expressão de velocidade, desculpa. Do lado esquerdo eu tenho velocidade, do lado direito eu tenho velocidade escrito para coisas que giram, escrito em função dessas duas grandezas. Ok? Sem problema. Isso significa que se eu tenho isso do lado direito, eu também consigo definir. Também consigo, não. Eu tenho que conseguir definir aceleração total do sistema total vai ser quem? Lá que a gente viu de definição de cinemática. Derivada da velocidade com relação ao tempo. Não tem situação que isso vai mudar. Isso precisa ser isso. Então, vamos aplicar derivada nessa expressão aqui. Então, a derivada temporal, ou seja, derivada com relação ao tempo,
de ômega produto vetorial R. Isso aqui é um produto, mesmo que seja um produto vetorial, ou seja, a gente aplica da mesma maneira a regra de distribuição de derivadas. DRDT. Mas a gente sabe que DRDT é a velocidade e que d ômega dt é a aceleração alfa. Aí, com isso, a gente tem aceleração igual a alfa produto escalar R. Escrevi V de novo. Só troquei a ordem, tá, pessoal? Mais ômega V. Opa, mas não é ômega V. Só que o V, a gente sabe que a gente consegue escrever assim, ó. Não precisa complicar o que já tá bom. Ou seja, a consequência dessa expressão aqui é simplesmente eu pegar a expressão da velocidade, escrita na forma vetorial, e aplicar a derivada. Tá bom? Então, a gente viu agora que nós temos como operar isso aqui. Então, agora vamos operar por um caso específico para ver se a gente recupera o que a gente tinha antes. Em que sentido? Vamos usar esse formalismo que a gente acabou de ver, desses vetores, para esse caso em que eu tenho o vetor posição dado por isso aqui, que é o vetor posição que eu já escrevi para vocês algumas vezes. E eu vou dizer para vocês, olha, a velocidade angular, ômega, tem essa cara. Está aqui. É isso aqui. Deixa eu só fazer uma coisa para ver se eu consigo melhorar a imagem lá para vocês.
Ótimo. Melhorou bastante. Então, vamos lá. Perfeito. Vamos fazer esse caso usando aquele ferramental. Tem o R, ômega e K. Então, primeira coisa. Só tem que lembrar que alfa... Vou escrever aqui para a gente não perder essa informação e não precisar ficar mexendo no papel. Então, primeira coisa, lembrar que alfa igual de ômega dt na direção K. E agora aplicar a nossa definição de velocidade. Velocidade é igual vetor ômega, produto escalar, vetor posição. Vou usar a regra do determinante para fazer essa conta, para facilitar bastante. R cosseno θ, R seno θ, e zero. Repito. Tá bom? Fazendo isso, a gente tem que a velocidade é R ômega cosseno θj menos R ômega seno θ i. Eu vou reorganizar. Aqui o módulo de R. Tá? Que é exatamente a velocidade que a gente encontrou antes. Se vocês olharem lá no material, essa expressão de velocidade aqui, ó, que eu havia escrito anteriormente. Eu vou deixar para vocês fazerem o cálculo da aceleração.
Mas já adianto que quando vocês fizerem o cálculo da aceleração, vocês vão encontrar exatamente a mesma expressão que a gente teve antes. Pessoal, por que eu estou chamando a atenção disso? Não é o intuito de complicar. Vocês conseguem enxergar? Acho que o ponto é esse. Vou fazer aqui nesse quadro, vou fazer até com uma cor diferente, só para chamar a atenção disso, que eu achei isso bonito demais e não pode ser, a gente não pode deixar passar em branco. Eu estou falando para vocês que a velocidade, a gente calculou a velocidade igual a ômega produto vetorial com posição. Mas de cinemática, a gente sabe também que velocidade é igual ao quê? Derivada de R com relação a T. Inclusive, se você pegar essa expressão de velocidade e desculpa, essa expressão de posição e derivar com relação ao tempo, a gente recupera esse termo. Vocês conseguem enxergar aqui que a gente pode, se a gente souber montar uma máquina analógica, usando engrenagens, a gente consegue fazer derivadas? Eu estou substituindo o cálculo de derivada pelo produto vetorial, e o produto vetorial é uma operação que você consegue fazer analogicamente. Vocês já devem ter ouvido falar de engrenagem diferencial. Quando a gente fala de engrenagem diferencial, ele é uma peça que surgiu historicamente para realizar essa operação, porque, no fundo, se você realizasse essa operação com as quantidades corretas, você está realizando uma derivada. Olha só que bonito isso. Se você souber definir as suas variáveis de uma variável de apoio, aqui a gente precisa de uma variável de apoio, que nesse caso é ômega, a gente consegue fazer contas analogicamente. Por isso que existiam máquinas diferenciais analógicas. Tá? A gente não precisa de computador. A gente só precisa de engrenagem e eixos para fazer derivada. Tá bom? Isso é uma coisa que eu acho bem legal de chamar a atenção para vocês. Então, mas voltando a esse curso, a gente precisa falar agora da energia cinética do movimento de rotação. Tá? Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque esse conceito, ele traz uma coisa bem importante para a gente. Se eu pegar... Lembra? Um corpo rígido, um corpo sólido, é composto... Um corpo rígido é composto por um conjunto de partículas. Eu posso pensar em dar uma leitura energética para o sistema. E a primeira coisa que eu posso pensar é, olha, se cada partícula tem uma velocidade linear, então eu consigo encontrar, por exemplo, uma energia cinética para o sistema. Está aqui. KI, o índice I, é o índice associado com cada partícula. Partícula 1, partícula 2, o pedacinho 1 do corpo, pedacinho 2, 3, 7, 18, 47, 2.495. Se eu somo tudo isso, eu falo, olha, a energia cinética total de um corpo rodando é o somatório de cada uma das energias cinéticas dos elementozinhos. Mas se eu lembrar
que velocidade é I vezes ômega, lembra? O ômega é igual para todo o corpo. Lembra a rotação em torno do eixo num corpo rodando em torno de um eixo fixo? Ele é igual, então eu não preciso de eixo, eu só tenho esse Rzinho aqui. Olha só, se eu fizer essa substituição dentro dessa expressão, a massa continua aqui, MI, a massa do elementozinho, velocidade I ao quadrado, mais a velocidade I, faltou um índice I aqui, tá? O elemento índice I aqui, substituo por esse termo. Não falta mais, está aqui. Faço essa substituição. Eu consigo agrupar tudo que depende do somatório nesse elemento aqui. Conseguiram acompanhar ou vocês querem que eu faça no papel? Acho que esse tá tranquilo, professor. Se quiser avançar. Tranquilo, então. Pessoal, esse termo aqui tem um nome. É o que a gente chama de momento de inércia. É uma quantidade associada à massa do objeto e à posição de cada um deles. Então, se a gente for escrever energia cinética em função do momento de inércia do sistema, eu escrevo desse jeito aqui. Energia cinética de rotação de um corpo é igual a 1/2 do momento, energia cinética, 1/2 do momento de inércia, vezes a velocidade angular. Tá certo? Então, olha só, eu tenho um termo que depende de massa, que é o I. Tudo bem, da posição também, mas a gente está falando de corpo rígido e de rotação em torno de um eixo, então isso é necessário. E uma coisa que é análogo à velocidade, que é a velocidade angular. Só quero chamar a atenção para vocês que isso não é uma forma nova de energia, tá? Isso é apenas uma maneira esperta de se calcular o momento de inércia para um corpo rígido. Tá? E esperta e prática, tá? Porque você começa a calcular o momento de inércia dos objetos, aí você aplica só desse jeito. Tá bom? Pessoal, vamos parar por aqui, porque a partir de agora a gente vai ter um cálculo um pouquinho mais pesado, que é o quê? A gente vai fazer cálculo de momento de inércia para corpo, para diversos corpos. Eu vou ensinar como fazer o cálculo dos básicos para você, ensinar para vocês o cálculo geral, diversos exemplos de cálculos gerais, tá certo? Para vocês terem ideia de como resolver isso, tá? Aí depois a gente vai ver um negócio chamado teorema dos eixos paralelos. Aí a gente vai caminhar a passos largos para dinâmica dos corpos rígidos. Tá certo? Pessoal, bom descanso para vocês. Tá certo? E bom final de semana. Igualmente, professor. Até mais. Até mais, pessoal. Falou, até mais. Até mais.